E qual pool te paga mais na mineração de Bitcoin? Seguimos aí com nossos testes de Via BTC, F2 Pool e Nice Hash, trazendo nos últimos meses o pagamento de cada uma, o pagamento por terahash. Tudo isso e muito mais eu mostro agora, então dedo no like, se inscreva no canal e vamos pro vídeo. Salve, salve galera, beleza? Caju em mais um vídeo com vocês, tudo tranquilo? É isso aí, mais um vídeo de testes que eu venho trazendo, galera. Vocês sabem que eu estou ali com ASICs posicionadas em 3 pools distintas, né? Via BTC, F2 Pool e Nice Hash, para trazer para vocês como tá ali aquele pagamento, porque em baixa, o mercado não reage e cada porcentagem, cada satoshi a mais que você ganha na sua mineração de Bitcoin faz diferença no final das contas. E aí, Caju, me perguntam, qual está pagando mais? Vale a pena realmente trocar da Pool A para Pool B, para Pool C? Às vezes eu digo que por pouco não vale a pena tanto trabalho. Geralmente, as pools tendem a pagar igual, né? Elas tendem a se equilibrar, mas de vez em quando uma ou outra desponta. E aí, como está todo esse teste? Como você está fazendo todo esse teste? Primeiramente, eu tenho aqui na tela a Via BTC, eu tenho 2 ASICs lá, estou minerando, e o que eu faço? Eu pego o total pago do dia dividido pelo hash rate, e aí eu vou ter o valor por terahash. Já na F2 Pool, eu tenho 3 ASICs minerando e a mesma coisa. O total ali, né, de bitcoins minerados pelos terahashes também. Então eu tenho ali bons, eu tenho toda, né, bonificação e pagamento por dia. E eu faço isso mês a mês. E na Nice Hash, eu tenho uma ASIC ativa no momento, tenho 2, né? Uma está desligada, e eu estou ali também com os pagamentos diários. A Nice Hash também tem o pagamento total de ganhos por dia, né? O Bitcoin por terahash. E com isso eu consigo saber, né, se está me pagando essa média de Bitcoin por terahash, se eu tiver 100 terahash, 200 terahash, 500 terahash, quanto eu vou receber numa média, numa totalidade, né? Com isso, eu consigo tabular ali para vocês uma planilha e trazer essa informação. Colocando aqui na tela, janeiro de 2025, né? Via BTC, F2 Pool e Nice Hash, tá? E aí, galera, vai ter aqui, né, o dia que pagou mais, o dia que pagou menos. A que pagou mais vai estar em verde, a que ficou em segundo lugar vai estar em amarelo e a que pagou menos vai estar em vermelho. E aí, alguns dias você tem pagamento igual, só que quando você divide, né, o terahash e o total pago no dia, as casas decimais, né, de Satoshi são 8 casas decimais, você tem um número maior. Então, às vezes, aqui deu 56,5, aqui 56,4, aqui 56,3, apesar do mesmo número em 8 casas decimais, nesse dia aqui F2 Pool foi melhor. Então, você vai ter essa variação. A Nice Hash, praticamente todo mês de janeiro foi melhor, né? A F2 Pool praticamente todo mês de janeiro em segundo lugar e a BTC perdeu violentamente, mas é sutil, por mais que pague mais e pague menos, no final das contas, ó, depois, né, dos 31 dias de janeiro, a gente teve 1.738 satoshis por terahash, na F2 Pool 1.727 e na Via BTC 1.724, então menos de 1%, né, de diferença da Nice Hash para as outras que saíram na frente, bem pouquinha diferença. Então 1.738 satoshis por terahash no mês. Então, tranquilo. E fevereiro, Caju, como é que foi? Pegando aqui o mês de fevereiro, galera, dá uma olhadinha aqui, ó. A gente pega a Nice Hash melhor praticamente todos os dias. Um dia ela ficou em segundo lugar, perdendo apenas para Via BTC. Todos os demais dias ela ganhou das 2 pools. E como é que ficou esse resultado da Nice Hash? Vamos dar uma olhadinha, ó. 1.691 satoshis por terahash contra 1.533 das 2 outras pools. Nesse mês de fevereiro, a Nice Hash pagou mais de 10% que as outras. Galera, 10% é muito. Considerando essa baixa aí da rentabilidade, considerando esse mercado que não vai, que não chove, que não olha, né? Esse mercado que não vai nem volta. 10% é muita diferença de pagamento. Ah, mas a Nice Hash tem KYC. Ah, mas a Nice Hash não é uma pool. Ah, galera, não estou aqui para fazer juízo de valor. Você minera onde você acha melhor. Se você acha melhor minerar numa F2 Pool, minerar numa Via BTC, minerar em qualquer outra pool, porque não tem KYC e a Nice Hash tem, e deixar 10% a menos
da sua mineração no bolso de outra pessoa, fique à vontade. O que eu estou trazendo aqui são números. Isso aqui é comprovado com qualquer relatório. Você vai, quem está minerando nessas pools, vai ver o pagamento, vai dar uma alteraçãozinha ali de 0,5% para cima, 0,5% para baixo, não mais que isso, mas surpreendeu mais uma vez a NiceHash. É a terceira vez desde que eu comecei a fazer o teste, em agosto de 2024 eu comecei a fazer os testes, a terceira vez que a NiceHash paga acima de 10% que outras pools. Nos outros meses fica muito parecido. Então a NiceHash no geral, está sendo vantagem. Ah, Caju, mas ela tem aquele problema agora de KYC, de transferência, de regra de viagem. Bem, aí cada um sabe onde o seu sapato aperta. Aí cada um sabe se é melhor ou não. Eu estou considerando fazer uma inversão aqui, botar mais ASICs na NiceHash, menos ASICs nas outras, para continuar com esses testes, porque 10% a mais de rentabilidade é uma boa rentabilidade. Tanto em reais, que é a nossa moeda, quanto em dólares e quanto em Bitcoin, quanto em satoshis. Então, realmente faz toda a diferença. 10%, no outro mês ali, né, ela fez 14% a mais, também foi muito interessante no mês de novembro de 2024. Então, sigo aqui fazendo esses testes, sigo aqui tabulando para vocês e, novamente, não estou aqui para dizer qual é melhor, qual é pior, eu prefiro essa, eu não concordo, eu discordo, enfim. Aqui são dados tabulados com ASICs minerando, não são dados estimados, não são dados de terceiros, são dados das minhas ASICs. Então, eu trago para vocês tabulado, sempre bem preto no branco, sem esconder nada, para que vocês tenham aí informações e dados para que possam juntar com as suas informações e tomar sua decisão, ou quem sabe também quem não tem essas informações com fácil acesso, não consegue tabular isso de forma fácil, vê aqui na tela o que está valendo a pena ou não. O vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado de mais um teste, de mais uma tabulação de pools. Vou continuar trazendo isso mês a mês ou a cada 2 meses, não sei ainda como eu vou trazer isso para vocês, sempre falo sobre isso nas lives de segunda-feira, no resumo da semana que eu faço no domingo, e seguimos aí com o trabalho de mineração, mesmo minerando sem rentabilidade, mesmo minerando no negativo, mesmo às vezes tirando do bolso para minerar, é o compromisso que o canal tem com vocês que nos seguem desde sempre na mineração. Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like, para a gente saber que conteúdos como esse está agradando a vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos como esse. Passando aí na tela o endereço do nosso site, julianocaju.com.br, onde nós temos rentabilidade de CPU, GPU, ASICs, cálculo de ROI e overclocks testados em todas as GPUs, sempre com aquele overclock safe, aquele overclock de acordo com o que a placa permite, com recomendações, nada extrapolando para estragar o seu equipamento. Passando aí na tela agora o endereço do nosso Discord, existe a sala texto geral aberta a todos ali que participam do nosso Discord e as salas restritas a membros do canal. Falando aí de membros do canal e apoiadores, finalizando o vídeo, considere aí tornar-se membro do canal utilizando o YouTube, LivePix ou então cupons de desconto, link de afiliado e tudo que ajuda o canal a continuar na busca incessante pela rentabilidade da mineração para nós mineradores. Tô ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, galera, e fui!